Olá, pessoal. Eu sou Eduardo Bona e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre uma visão geral das questões de conhecimento específico do ENAD, tanto o que se espera para 2025, quanto o que já foi aplicado historicamente. Então, para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E lembrando, eu estou falando aqui do ENAD aplicado ao contexto dos estudantes de ciências contábeis. Então, nos conhecimentos específicos, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que em 2024, as diretrizes curriculares nacionais de ciências contábeis mudaram e elas exigem uma formação do estudante não voltada tanto para um conteúdo de fato, mas sim para desenvolver competências e habilidades para que ele possa aplicar esse conteúdo na sua vida prática. Então, as diretrizes curriculares trocaram e trouxeram para a gente uma visão mais moderna de desenvolvimento de competências e habilidades. Isso não quer dizer que não tenha conteúdo no curso. Tem sim conteúdo e ele é a base de transmissão de conhecimento. Mas a ideia é que a gente não tenha mais uma transmissão pura de conteúdo, mas uma transmissão aplicada para que os estudantes possam se virar aí no mundo do trabalho com relação a esse conteúdo. Vamos falar um pouco do contexto do curso de Ciências Contábeis na Universidade de Brasília. O curso, de acordo com o núcleo docente estruturante, ele é dividido em 6 grandes áreas. E essas áreas são auditoria, contabilidade gerencial, contabilidade pública, contabilidade societária, contabilidade tributária fiscal e finanças. A gente diz que a gente passa no curso com o estudante por todas essas áreas de formação, desenvolvendo suas competências e habilidades correlatas. Mas agora vamos passar a entender o que são essas competências e habilidades na visão do ENAD. Então, o ENAD, ele separa as competências e habilidades exigidas para o estudante de ciências contábeis em 2 grandes grupos: a competência em produção da informação contábil e a competência em tomada de decisão e suporte ao processo decisório. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem como objetivo da contabilidade fornecer informação para que o usuário tome decisão. E as competências exigidas pelo ENAD, elas estão bem próximas ao objetivo da contabilidade ou das ciências contábeis como um todo. Essa primeira competência está muito ao fornecimento de informação, está muito relacionada com isso. Então, competência de produção de informação contábil. A próxima parte da definição de contabilidade é fornecer informação para que os outros ou o contador possa tomar decisões. E essa segunda competência está muito relacionada ao que? Ao tomada de decisão e suporte do processo decisório. Então, o ENAD ele está bem em sintonia com o objetivo da contabilidade. E aqui nesses quadros grandes, nós temos algumas habilidades que o ENAD entende como fundamentais para desenvolver essa competência. Então, quais são essas habilidades? Identificar os conceitos fundamentais e suas aplicações. Então, se a gente conhece conceitualmente e sabe aplicar, a gente diz que essa é uma habilidade relacionada a essa competência. Aplicar legislações, normas e pronunciamentos. Quem aqui não cansou de ler, né? Legislação, falar da 6.404, falar dos pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e coisas do gênero. Então, essas são algumas habilidades. Saber os melhores métodos, as técnicas adequadas para gerar informação. Em que contexto e qual método e técnica faz sentido para cada contexto. Tudo isso pensando de forma ética, eu digo que a ética ela é transversal a tudo. E também utilizando como base a legislação. Revisar as políticas estimativas. Lembrem que a contabilidade, ela não é uma ciência exata. Por ela não ser uma ciência exata, ela é subjetiva e existem julgamentos e políticas contábeis que geram estimativas naqueles números que a gente divulga. Então, selecionar e saber as melhores políticas, a melhor forma de evidenciação, também faz parte desse movimento de desenvolvimento de competências e propor alternativas para não conformidade. Propor alternativas para quê? Para que a gente siga de forma correta a legislação. Quando a gente fala em tomada de decisões, a gente parte para aquele campo mais analítico da contabilidade, que é identificar de fato as informações e evidências que são úteis
para que o contador ou o bacharel em contabilidade possa ter uma opinião profissional fundamentada com ciência, tecnologia. Puxando para a tecnologia, a gente tem que ter aí a habilidade de tecnologias da informação, um conhecimento mais contemporâneo das principais formas de gerar informação e transmissão desses dados. A gente tem falado muito não somente em desenvolver habilidades financeiras de informações financeiras, mas hoje em dia nós temos também relatórios não financeiros que precisam ser feitos e precisam também ser analisados. E isso tudo gera um rol de habilidades necessárias, assim como propor alternativas e soluções para que a tomada de decisão seja mais eficiente, seja mais eficaz. E puxando também para uma parte mais gerencial, saber analisar informações e ter essa noção de controle gerencial e de sistemas de informações contábeis. Essas são as grandes competências e habilidades que o Enad cobra, e a gente não diz que essas competências e habilidades estão soltas. Elas estão sim vinculadas a conteúdos. E quais são os grandes conteúdos? Aqui, lembra que eu apresentei as áreas de contabilidade da UNB? Essas áreas, elas estão mais detalhadas aqui. Na UNB, nós dividimos o curso em 6 áreas. O ENAD, ele divide em 20 conteúdos diferentes. Mas uma coisa boa que eu tenho para dizer para vocês é que 100% dos conteúdos do ENAD estão abrangidos dentro do currículo de Ciências Contábeis do curso da UNB. Então, a gente tem aqui, por exemplo, teoria da contabilidade e história da contabilidade e pensamento contábil. Nós não temos uma disciplina de fato de história da contabilidade, mas esse conteúdo está dentro da disciplina de teoria da contabilidade. Contabilidade societária, temos diversas disciplinas nesse rol. Contabilidade tributária, contabilidade gerencial, contabilidade de custos e controladoria, todas essas aqui, então, gerencial, custos e controladoria, fazem parte do núcleo que a gente chama no UNB de contabilidade gerencial, assim como sistemas de informações contábeis. A gente tem aí contabilidade aplicada ao setor público, que faz parte do nosso rol de contabilidade pública. Auditoria, que junto com perícia e arbitragem fazem parte do rol aqui na UNB de auditoria. Análise das demonstrações financeiras, administração financeira, estão dentro da nossa linha de finanças. Legislação societária e empresarial está dentro do que a gente discute em contabilidade societária na UNB. Legislação fiscal e tributária também está dentro, então está dentro da área de tributária. Legislação social e trabalhista. Nós da UNB temos disciplinas na contabilidade que discutem de forma aplicada isso, e também temos como disciplina obrigatória algumas disciplinas oferecidas pela Faculdade de Direito para estudantes de ciências contábeis voltadas para esse tema. Métodos quantitativos e noções atuariais também estão ali dentro do que a gente chama de linha de finanças, ética e legislação profissional. E aqui a gente tem a única que hoje não é uma disciplina obrigatória do curso, mas é sim ofertada aos estudantes, que é contabilidade socioambiental. Essas são as 20 áreas que o ENAD fala que podem ter questões na área de conhecimentos específicos para ciências contábeis em 2025. Então, primeiro, o que é bom saber, existe uma resolução, que no caso é uma portaria, portaria 342 de 2025 do INEP, que fala exatamente sobre a prova de conhecimentos específicos de 2025 para os estudantes de ciências contábeis. Em resumo, teremos 30 questões objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha, são aquelas questões de marcar a alternativa correta, e uma questão discursiva. E aí eu trouxe para vocês um histórico dessas questões por objeto de conhecimento, ou seja, por grande área da contabilidade na visão do ENAD. Então, historicamente, nós tivemos prova do ENAD para estudantes de ciências contábeis em 2006, 2009, 12, 15, 2018 e 2022. No total, foram 154 questões. Vocês podem chegar em um número maior de questões, é porque aqui eu limitei as questões objetivas e questões válidas, ou seja, retirei da minha análise aquelas questões que foram anuladas pela banca. Então vamos analisar a coluna total aqui. Se a gente for olhar no histórico dos anos, foi disparada as duas áreas mais cobradas em contabilidade foram contabilidade gerencial e de custos e contabilidade societária. Lembrando que contabilidade societária, na visão da UNB aqui, pode até crescer o número de questões, porque a gente entende que teoria da contabilidade está dentro dessa linha.
Mas parando para analisar na forma como o ENAD separa, a gente tem que um quarto da prova, 25% das questões, estão aí voltadas para contabilidade gerencial e contabilidade de custos. A gente tem aí 23% do histórico de questões relacionadas à contabilidade societária, que são as nossas disciplinas de contabilidade geral um, 2, 3 e contabilidade avançada. A gente tem aqui a seguir questões da nossa linha de finanças, que é a análise de demonstrações financeiras, e todas as outras já têm um percentual menor de questões, mas isso não significa que são menos importantes. Mas são áreas que historicamente têm sido menos cobradas. Auditoria, contabilidade do setor público, teoria da contabilidade, que a gente na UNB entende que está dentro de societária, ética e legislação profissional, perícia e arbitragem que na UNB a gente entende que está dentro da linha de auditoria. Então, a auditoria, por exemplo, teria 10% de questões. Sistemas de informações contábeis, que na nossa visão está dentro de contabilidade gerencial, administração financeira, contabilidade e legislação tributária aqui, e depois tem questões aí com menos itens. Lembrando que noções atuariais, por exemplo, tem poucos itens, mas ela é recente, ela entrou no edital de 2022. Então, por isso é bom a gente compreender aí os movimentos e os fluxos das áreas. Provavelmente esse ano teremos aí a primeira questão direta de contabilidade socioambiental, que é uma área nova, que também foi incluída pelo ENAD. Então, aqui é mais para vocês terem uma visão dos principais conteúdos e ficarem tranquilos que todos esses conteúdos foram abordados ao longo do curso. Vocês precisam é ter feito um curso com dedicação e com conhecimento e desenvolvimento de habilidades, que essa prova pode ser feita com base no que vocês já fizeram. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer sobre uma visão geral da prova de conhecimentos específicos. Aqui a gente não discutiu nenhum conteúdo de fato, mas sim como foi a composição histórica e o que teremos aí para a prova de 2025. Então, boa sorte e até mais.